CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Dando sequência aqui ao CBN Campinas, agora o nosso assunto é política, né? As eleições 2020 e as definições que ainda estão pendentes, que ainda tem definição para saber quando realmente será a eleição. Por sinal, tem votação no Congresso hoje, Câmara dos Deputados recebendo, né, o que já foi definido lá pelo Senado, mas isso tudo tem que passar também pela avaliação dos deputados. Mas a possibilidade que aconteça a eleição lá para novembro. Mas, eu falo aqui de definições pendentes dentro dos próprios partidos, né? PSDB, por exemplo, tem um pré-candidato ao Palácio Jequitibá. É o ex-prefeito e que ingressou no partido neste ano, Pedro Serafim, a quem a gente agradece aqui o contato. Muito bom dia, prefeito Pedro Serafim. Bom dia, Paradela, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês nesse dia chuvoso, frio. Começando já, Júlio, com a expectativa de que nesta data aqui, a partir deste mês aqui, as convenções fossem acontecer para a definição dos nomes. Mas Pedro Serafim, o senhor foi prefeito aqui na cidade, naquela eleição indireta que nós lembramos hoje até aqui no CBN Campinas, e no comecinho do ano, a gente tinha conversado, né, Pedro Serafim, sobre a intenção do senhor, se seria candidato ou não nesta eleição. O que mudou de lá para cá? Porque o senhor citou que foi prefeito, pouco tempo não conseguiu fazer, né, o que queria fazer, mas sobraram problemas, né, judiciais. E o senhor disse que não estava querendo muito naquele momento, que a família estava indicando que não. O que mudou? Que o senhor foi para o PSDB, voltou então esse ninho tucano e agora tem o nome como uma pré-candidatura. Olha, Paradela, o que voltou é que as pessoas, onde a gente vai, as pessoas falam, Pedro, você tem que voltar. Então, eu não me tornei candidato, eu me coloquei à disposição do partido. Aliás, o partido tem já uma diretriz. A diretriz é continuar com a coligação com o PSB, tá certo? O candidato natural do PSB não sou eu, é Carlos Sampaio, é o maior expoente do PSDB, que está em condições de ser candidato. Então, o nome, o candidato natural é Carlos Sampaio. E o PSB também tem o seu candidato, que é o ex-secretário Vandão, que é um grande nome, um grande conhecedor da administração. Ele passou 8 anos no governo Jonas Donizete e ele tem plena capacidade para ser o nosso prefeito de Campinas. Agora, voltando ao PSDB, ontem eu fui convidado a participar de uma reunião da executiva, onde eles perguntaram se eu poderia ser candidato, caso houvesse um consenso entre o Carlão e o PSB, o Jonas, o Vandão, e eu deixei meu nome à disposição. Isso não quer dizer que eu vou ser candidato, Paradela. Significa que eu sou um pré-candidato, eu sou uma opção. Eu deixo o meu nome à disposição da coligação. O senhor, então, não disputaria, por exemplo, uma prévia com o deputado federal Carlos Sampaio e nem entraria em conflito se a decisão for ser, mais uma vez, vice dentro de uma chapa com o PSB. O senhor seria, então, uma terceira via? Exatamente. Eu não entro em conflito de forma nenhuma. Eu entro como um agregador, um conciliador. Eu acho que é essa a posição que nós temos que ter. Campinas vai passar por um período muito difícil no ano que vem. Claro, todo o Estado, todo o Brasil, o mundo, um período
período de recuperação que vai demorar aí uns 2 anos, pelo menos, né? E nós vamos precisar de muita união e muita lucidez para colocar Campinas em uma situação que ela possa reagir mais rapidamente economicamente do que as outras cidades e regiões do país, né? Então eu estou colocando o meu nome à disposição e se assim entender o Carlos Sampaio, o PSDB, se assim entender Jonas Donizete, o PSB, eu estou à disposição. A única coisa que nós já temos decidido é que essa coligação vai ser mantida, né? E o nome tem que ser um nome de consenso. Não pode ser um nome que vai vir para dividir. Tem que ser um nome que vai vir para agregar todos os partidos que já pertencem à coligação e, se Deus quiser, trazer outros partidos que possam confiar no nosso planejamento para o futuro. Pedro Serafim, dentro então dessa configuração que o senhor citou, e sendo então, vamos lá, terceira via, esse nome, Pedro Serafim, sendo consenso para as eleições de 2020. O senhor mesmo já citou que a partir do ano que vem as situações serão mais complicadas, né, para os próximos gestores. O que, se o senhor for disputar essa eleição, e, sendo eleito, o que o senhor já tem em mente, né, para esse médio prazo a partir de janeiro de 2021? A situação vai ser muito difícil fiscal e financeiramente? Sem dúvida nenhuma vai ser muito difícil. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer um plano de contingência, gastar menos. Aliás, isso eu já aprendi a fazer em 2012, quando nós tínhamos assumido a prefeitura com déficit de mais de 400 milhões e entreguei ela praticamente zerada. Então, nós temos que fazer um plano de contingência, gastar menos, para quê? Para poder cobrar menos do contribuinte. Porque o contribuinte não está aguentando a carga tributária e não vai aguentar. Por quê? Porque ele não tem condições. O país vai estar passando por uma recessão muito grande. Então, nós vamos ter que começar gastando menos para cobrar menos, para poder incentivar o contribuinte a crescer e a pagar. Senão, vão todos continuar inadimplentes e a prefeitura vai continuar não podendo executar as coisas que ela deveria executar. E, Pedro Serafim, como conseguir essa equação de conseguir realizar as situações de atendimento à população na saúde, que vai ser e sempre é uma das prioridades, mas a gente vem aí de um pós-pandemia, a gente acredita que venha, né, num pós-pandemia para o ano que vem, o atendimento à população na educação, com muitos problemas, e a educação podendo, né, ter um contingente maior com toda a crise gerada pela pandemia de coronavírus, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas crianças saindo de escolas particulares e indo, né, para a educação da rede pública. Como conseguir fazer essa equação? E o senhor falando de diminuir a questão tributária para o contribuinte. Aumentando a eficiência para dela. A gente tem que se tornar mais eficiente, gerindo as coisas de uma forma a elencar prioridades. Isso aí é uma situação que eu diria uma situação de guerra, uma situação excepcional, né? Você tem que priorizar gastos, né? Sem dúvida nenhuma, a saúde tem que ser uma prioridade, mas você tem que priorizar o que atinge a grande maioria, não as exceções, né? Hoje, grande parte da receita da saúde é gasto com exceções na judicialização da saúde, né? Nós vamos ter que arrumar uma maneira de fazer essa equação, onde 80% do dinheiro é gasto em 2% das situações. Isso não pode ocorrer, nós temos que levar a saúde para todo mundo. O prefeito Jonas Donizete, ele até o final do ano vai colocar à disposição quase 50 ou mais ou menos,
novos postos e centros de saúde, né? Então ele está deixando equipamentos novos e a gente vai ter que ter uma habilidade de conseguir colocar recurso humano, conseguir colocar medicamentos materiais e fazer essa máquina toda que ele está deixando para a gente funcionar, né? Nós vamos ter que melhorar a vida das pessoas no transporte, a mobilidade urbana é muito importante. O prefeito Jonas Donizete está fazendo a maior obra de infraestrutura dos últimos 40 anos na cidade de Campinas, que é o BRT. A gente tem que terminar esse BRT, que está um pouco atrasado por causa da pandemia. Quer dizer, tem muita coisa a se fazer, muita coisa a continuar e muita coisa a se inovar, né? E eu acho que eu tenho condição de fazer tudo isso, mas eu acho que o Vandão também tem. Veja bem, acabei de falar para você, não é que eu sou pré-candidato do PSDB e sou o Carlos Sampaio abrir mão e eu sou candidato. Não, nós fazemos parte de uma coligação. Coligação essa que hoje tem como líder o nosso prefeito Jonas Donizete. Mas o Jonas Donizete tem seu candidato, que é o Vandão, que é um grande nome, que se for ele ungido pela coligação vai ter o meu apoio, né? Agora, se for eu ungido pela coligação, eles também irão me apoiar e eu tenho certeza que nós conseguiremos equacionar os problemas da cidade e fazer com que a cidade tenha um período de recuperação muito mais rápido do que as outras no país. E Pedro Serafim, o senhor citou aí eficiência, sendo então prefeito novamente aqui de Campinas, enxugar um pouquinho a máquina e diminuir então os tributos para os contribuintes. A administração Jonas Donizete, junto com o Vandão, não foi eficiente? Não foi isso que eu falei, Paradela. Eu falei que eu acho que eu consigo ser mais eficiente. Eles já foram muito eficientes, mas cada pessoa tem um perfil. Eu trabalhei no ano de 2012 com uma contingência muito grande, né? Então eu aprendi a fazer isso, né? E acho que eu tenho condições de fazer isso novamente. E candidato, pré-candidato, né? A terceira via, como o senhor mesmo aceitou aqui na nossa conversa. Nessa conversa nossa aqui, o senhor citou diminuição de tributos. A administração Jonas Donizete aumentou os tributos, por exemplo, de TBI, e o que mais causou aqui um furor, né, dentro da Câmara de Campinas, os 50% de IPTU. Como é que o senhor pretende, se é que pretende, né, diminuir esse tipo de imposto para a população? Nós precisamos dar uma diminuída na carga tributária, mas eu não especifiquei qual tributo mais propriamente dito. E para isso a gente precisa fazer um estudo do que está acontecendo com a arrecadação, né? Temos que fazer um estudo também do mapa de valores e a única coisa que eu tenho certeza é que o povo não tem dinheiro para pagar o tributo. Então, esta é uma certeza, nós temos que diminuir. Não tenho dinheiro hoje por causa da pandemia, por causa da recessão que o país se encontra hoje. Então, é uma situação que nós vamos ter que encarar o ano que vem. Você sabe melhor do que eu que a lei de responsabilidade proíbe a gente de diminuir um imposto sem arrumar uma forma alternativa de arrecadação. Então, a gente vai ter que fazer um tipo de promoção, alguma coisa, para quem pagar o imposto, receber algum benefício, para quem pagar adiantado, receber benefício, né? E a gente vai ter que fazendo isso sucessivamente até que a cidade entre nos eixos e a gente possa ir regularmente diminuindo os benefícios, né? Mas você sabe que a questão tributária é uma questão muito sensível na legislação, que pode levar até a prisão do prefeito, do mandatário da cidade. Então, as coisas têm que ser feitas com
muita cautela e usando sempre a parte legal como subsídio para todas as decisões. E Pedro Serafim, mesmo como o senhor citou, né, que por parte dessa conversa política entre PSDB, PSB, o líder é o prefeito Jonas Donizete, não seria interessante, já que o senhor tem esse sentimento que no momento a população não consegue pagar e não vai conseguir pagar lá na frente por todos os reflexos, né, da crise que é causada pela própria pandemia do novo coronavírus. Não seria interessante, já que então esse líder, Jonas Donizete, deixasse essa casa pronta, já fizesse uma situação tributária para o próximo prefeito, que seja Pedro Serafim, Vandão, ou qualquer outro que for eleito lá em novembro, talvez? Você vê como o prefeito Jonas Donizete é um cara iluminado. Ele está aguardando a eleição. Ele não vai poder se adiantar e tomar uma decisão pelo próximo prefeito. Após a eleição, quando se tiver um próximo prefeito, eu tenho certeza que no período de transição, ele vai sentar com o prefeito eleito e vai falar como é que você quer que seja feito. Porque as coisas, mesmo que ele quisesse diminuir imposto esse ano para esse ano, ele não pode. O imposto tem que seguir o princípio da anterioridade, da anualidade. Então, tem que ser aprovado esse ano para ser executado o ano que vem. No período de transição, ele conversa com o prefeito eleito e aí sim tira uma definição e apronta a legislação deste ano para o ano que vem. Pedro Serafim, ex-vereador, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara aqui de Campinas também, e agora um pré-candidato do PSDB aqui às eleições em Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN. Paradela, é um privilégio estar com você, com toda a equipe de jornalismo da CBN. Um abraço ao Marciarelli, a todos os jornalistas da CBN. Um abraço à família Pedroso e muito obrigado da atenção a todos os ouvintes da CBN. Espero que eu possa contribuir para a cidade de Campinas no ano que vem. Muito obrigado. Muito obrigado, tá aí o ex-prefeito Pedro Serafim, colocando então o seu nome à disposição, mas deixando claro aqui que o primeiro nome, na verdade, a entidade, o iluminado, como ele citou aqui pra gente, o líder dessa composição, prefeito Jonas Donizete, é quem escolhe, então. Primeiro que o PSDB espera o deputado federal Carlos Sampaio. Se Carlos Sampaio não quiser, aí fica com o Vandão. E por aí vai, ele seria o terceiro nome nessa terceira via, como ele mesmo aceitou aqui nessa conversa no CBN Campinas.